Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 23. Agora vamos falar de energia, tá? A energia, ela é uma grandeza escalar, né? Que ela vai reger todos os fenômenos naturais. Na verdade, a energia, nós vamos falar dela em todos os anos do ensino médio, né? Porque ela aparece em vários tipos, em várias formas da natureza, tá? Seja em fenômenos elétricos, magnéticos, ópticos, mecânicos, térmicos, enfim, tá? Então, a energia é uma grandeza aí que ela não é medida por uma direção em sentido, mas somente é uma grandeza escalar. Então, é uma grandeza, né, que está presente nos corpos aí, e aí essa capacidade de transformar ela de um tipo para outro é o que vai estar relacionada aí com a questão de trabalho, e nós podemos usufruir dela para a nossa comunidade, tá bom? Então a energia, ela sempre vai ser dada no sistema internacional em joules, né, o símbolo J, e aí, só que ela vai ter algumas unidades complementares e a gente vai usar nos próximos anos, tá? Então, por exemplo, quando nós falarmos de física de partículas, coisas muito pequenas, vai ser melhor falar de eletronvolt, tá? Quando a gente começar a estudar termodinâmica, aí vamos começar a ver ela em caloria, tá? Questões históricas. E aí, quando tratarmos de transmissão de energia, né, coisas grandes para abastecer uma cidade inteira, um país, aí fica melhor o quilowatt-hora. Mas são todas unidades suplementares, a unidade padrão é joule. E assim, nessa aula aqui, a gente vai ver mais aplicar os conceitos de energia para sistemas mecânicos, né, onde tem alguma coisa se movendo. Então, as principais formas de energia é a energia cinética, tá? Então, ela vai estar relacionada com objetos que se movem. Então, sempre que eu tiver alguma coisa se movendo, seja partícula, o que seja, eu vou ter uma energia cinética, tá bom? E a energia cinética, ela vai ser dada pela massa, né, da partícula vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá certo? Então, veja aqui que essa é uma relação que não tem grande coisa vetorial. Eu não preciso falar se a energia cinética é para cima ou para baixo. Somente é um valor que o objeto possui. E aí lembre-se que está relacionado então com o movimento, tá bom? E aí tem um teorema muito importante que é a sua relação com o trabalho, tá? Nós definimos o trabalho como agora relacionado com a energia cinética, né, como a capacidade de alterar a velocidade da partícula. Então, se a partícula ela tinha uma velocidade inicial, ela tinha uma energia cinética inicial, eu apliquei ali uma força durante uma distância definida da partícula, né? Então, eu variei agora a energia cinética da partícula para uma velocidade final. Então, o trabalho realizado vai ser exatamente a variação da energia cinética. Então, a energia cinética final menos a inicial, tá bom? E aí vejam, então, que deixa eu pegar o apontador. Então, que eu posso calcular diretamente então, o trabalho pela variação de energia, ou se eu souber os valores de velocidade, eu aplicando aqui mv ao quadrado sobre 2, tá bom? No ponto final menos o ponto inicial, tá certo? E aí, aqueles problemas que a gente viu de aplicações das leis de Newton, alguns deles vai ficar mais fácil por conta justamente quando nós tratamos esse teorema trabalho-energia cinética, não levamos em consideração a questão vetorial. Então, as contas tendem a ficar mais fáceis, tá? Agora eu quero falar de uma outra forma de energia, que é a energia potencial. Essa energia potencial, ela sempre vai estar relacionada com forças conservativas, na maioria dos casos. E aí, ela é uma energia que ela não está relacionada ao movimento, mas é uma energia que fica armazenada na partícula e ela pode ser usada para produzir movimento, tá bom? É o caso, por exemplo, da força gravitacional causando aqui energia potencial gravitacional. Se eu levanto um objeto de uma altura h, né, deixo ele em repouso, ele não tem movimento, então ele não tem energia cinética. Mas ele tem uma energia potencial armazenada nele pelo fato de eu ter levantado ele, né? Que se eu soltar o objeto, ele vai começar a se mover, tá bom? E a energia potencial gravitacional, então, ela é dada pela massa do objeto, o valor da aceleração gravitacional e a altura em relação ao solo, tá? Nós vimos também que a energia de mola, né? Ela também é uma energia potencial. Então, eu tenho uma energia potencial elástica toda vez que eu comprimo uma mola, uma partícula numa mola, ou estico. Se eu soltar aquele sistema, ele vai começar a se mover.
tá bom? E aí, no caso da mola, é dada pela constante de mola K, a deflexão, né, da mola ao quadrado dividido por 2, tá certo? Então, notem que nos dois casos aqui, não é uma energia relacionada ao movimento, mas é uma energia armazenada no objeto que pode ser transformada em outra forma de energia. E veja que tanto a gravitacional quanto a elástica, você sempre precisa definir um, um, um referencial, onde a altura é igual a zero ou a deformação da bola é nula, tá? E isso daqui geralmente a gente adota por referências. Mas veja que o importante aqui é a variação. Em muitos casos que a gente vai trabalhar, a variação do final menos inicial de energia, né, que importa para a gente, tá bom? E aí nós temos também a relação da energia potencial com o trabalho, que é o teorema do trabalho energia potencial. Só que aqui é diferente, tá? Porque aqui entra um negativo. O trabalho ele vai ser o negativo da variação da energia potencial. E por que isso ocorre? Justamente por conta que a energia potencial, né, a força conservativa, ela é uma força conservativa, mas tende a restabelecer o equilíbrio. Então, por exemplo, se eu soltar um objeto, né, se eu levantar um objeto do ponto inicial igual a zero até um ponto final, tá? Eu tenho que realizar trabalho para levantar um objeto. Não é o objeto que transforma e realiza trabalho por ele mesmo, tá? Então esse negativo significa que eu preciso colocar trabalho no sistema, aplicar uma força para que eu possa levantar o objeto ou comprimir, tá bom? Então esse negativo aqui é importante, tome cuidado com ele. E aí com isso fica ao contrário. O trabalho realizado vai ser energia potencial inicial menos a final, tá certo? E aí da mesma forma eu posso abrir isso em MGH, né? E representar como a variação de altura, tá bom? Só que agora é a altura inicial menos a altura final, tá certo? E note que todas essas grandezas, então, são dadas em joules, tá bom? E aí, alguns exemplos aqui, ó. Eu tenho um corpo de 10 quilos, ele parte do repouso, sob a ação de uma força constante, e aí, 5 segundos depois, né, ele atinge a velocidade de 15 metros por segundo. Eu quero saber a energia cinética no instante que 5 segundos e o trabalho da força nesse intervalo de tempo, tá bom? Então, aqui é um movimento horizontal, então não tem variação de energia potencial, é somente energia cinética. A energia cinética inicial, ela vai ser zero, justamente porque o objeto parte do repouso. E a energia cinética final, após 5 segundos, né, vai ser a velocidade em 5 segundos, que é 15. Veja que eu coloquei, então, a massa vale 10. A massa sempre vai entrar em quilogramas, né, sistema internacional. A velocidade ao quadrado dividido por 2, eu encontro então 1.125 joules de energia em 5 segundos, tá certo? E aí o trabalho, então ele vai ser a variação da energia cinética, como a energia cinética inicial é nula, porque está em repouso, então o trabalho vai ser esses 1.125 joules, tá certo? Outro exemplo, eu tenho um projétil de 10 gramas, né, ele atinge perpendicularmente aqui um bloco, né, uma parede, a 600 metros por segundo, ele penetra 20 segundos até parar. Eu quero saber a força média aí de resistência da parede, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou aplicar novamente o teorema do trabalho e energia cinética, só que a energia cinética final eu sei que é zero, porque a bala para. A energia cinética inicial ó, é a massa da bala, né? Veja que eu coloco um 10 a menos 3 aqui, porque ele está em gramas. A velocidade ao quadrado dividido por 2. Fazendo essa conta, eu encontro menos 1.800 joules. O menos é justamente porque o trabalho está sendo resistente, né, contra a deslocamento da partícula. Aí, para encontrar a força média, né, é que a força aqui ela não vai ser constante. Então, eu calculo uma força média aproximada, né? Então, eu vou pegar esse trabalho e aplicar a relação do trabalho da força de deslocamento, né? Eu coloco isso em termos da força. O deslocamento ele é 20 centímetros, mas eu preciso transformar para metros, né? Então vai ficar 0,20. Eu encontro então que a força média para parar a bala é menos 9.000 newtons, tá? O menos aí indicando que é uma força contrária ao movimento, tá bom? É uma força muito intensa. Aí eu tenho um outro exemplo aqui. Eu tenho um bloco de massa de 2 quilos, ele está em repouso. Aí eu tenho essa força aqui atuando sobre o bloco, né? Eu quero saber
a velocidade do bloco em 4 metros. Então ele parte do repouso, eu tenho essa força, né, esse deslocamento. Aí qual que é a ideia? Primeiro eu preciso encontrar o trabalho é a área, né, desse gráfico, força e deslocamento, igual a gente viu na última aula, né? Veja que é um trapézio, então o lado menor mais o lado maior, né? Veja que eu coloquei 2 aqui, referente a esse lado, 4 aqui, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Isso dá 36 joules. Aí eu vou aplicar o teorema da energia cinética, né? Então o trabalho vai ser a variação da energia cinética, só que a energia cinética inicial é nula porque ele partiu do repouso. Então esse trabalho aqui ele vai ser justamente a energia cinética final. Aí então eu vou abrir isso em termos de massa, velocidade ao quadrado dividido por 2 e encontrar então que a velocidade é 6 metros por segundo, tá? Usando a massa valendo 2 quilos, certo? Mais um exemplo. Eu levanto, né, um corpo de massa de 2 quilos a uma altura de 2 metros, né? E aplico uma força F. Ele realizou um trabalho de 56 joules, tá? O corpo inicialmente estava em repouso. Quero saber qual é a velocidade nessa altura aqui. Então ele realizou 56 joules e levantou o objeto, tá? Mas pensa, ao levantar esse objeto, uma parte é gasta para vencer energia potencial e a outra parte ela é gasta para colocar velocidade na partícula. Então primeiro vamos calcular a o trabalho gasto para a energia potencial. Então vai ser mg variação de altura, né? A massa é 2, gravidade 10 e a altura é 2 metros, né? Então eu encontro 40 joules. Então veja, eu apliquei 56 joules, 40 foi gasto somente para vencer a energia potencial. Os outros 16, então, ficaram para energia cinética. Então o trabalho da energia cinética vai ser a variação da energia cinética. A energia cinética inicial é nula, então todo esse trabalho de energia cinética vai ser igual à energia cinética final. Eu vou abrir isso em massa, velocidade ao quadrado sobre 2, exprimir isso em termos de velocidade, né? Então eu encontro, veja aqui que eu subtraio 56 de 40, né? Porque é o que sobrou para a energia cinética, eu encontro então que a velocidade é 4 metros por segundo, tá bom? Então o bloco ele sobe 2 metros e quando ele chegar lá em cima ele vai ter 4 metros por segundo, certo? Pessoal, então é isso, tá? Espero que tenham entendido. Notem então que essa parte de energia cinética ela não é complicada, tá? Ela não tem essa questão vetorial, né? E aí essa é uma segunda ferramenta bom e bem útil para analisar sistemas mecânicos, tá bom? Obrigado e até a próxima.